Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Onde ocorre a batalha da tentação? Quais os 5 segredos para se vencer a tentação? Você sabe? Todos os dias pessoas caem em tentação. Por quê? Ou porque não sabem esses segredos, ou sabem, mas agem como se não soubessem. Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai aprender que segredos são esses e estará mais capacitado a escapar das armadilhas armadas pelo inimigo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para ser avisado dos vídeos novos, dá um like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas. Vem comigo! Não subestime o inimigo das nossas almas. Ele não está dormindo. Ele continua em atividade, nos tentando ao nosso derredor, rugindo como leão, furioso e faminto, procurando nos devorar. Onde há ser humano, tem tentação. Mas nós estamos guardados e protegidos pela graça de Deus. Satanás quer nos dar uma motivação para que façamos alguma coisa que abrirá uma brecha para o pecado entrar na nossa vida. Todo ser humano, sem exceção, é tentado na mente e no coração. Esses são os nossos 2 campos de batalha, mente e coração. Mas nós temos o Espírito Santo para interceder por nós, a palavra de Deus para nos limpar de toda impureza e a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Deus. Precisamos continuar escutando a palavra de Deus, escondendo-a no nosso coração e mantendo comunhão com Cristo, pois fazendo assim estaremos protegidos por Deus. O inimigo quer te afastar de Deus, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso quer te dar hoje todas as armas que você precisa para vencer, não somente uma batalha, mas a guerra espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, diz que o povo de Israel foi tentado no deserto e não resistiu às tentações. Quais tentações? Eles cobiçaram as coisas más que não deveriam ter cobiçado. Tornaram-se idólatras, sucumbindo à tentação dos ídolos, comendo, bebendo e festejando na sua adoração. Se prostituíram, tentaram a Cristo e murmuraram. E este comportamento todo de Israel foi registrado na palavra de Deus para servir de exemplo para nós, para que estejamos avisados e não caiamos nos mesmos erros, nas mesmas tentações. A Bíblia nos diz para fugirmos da idolatria, ou seja, não podemos colocar nada no nosso coração que rouba o lugar que deve pertencer única e exclusivamente a Deus. Precisamos ficar longe da prostituição. O povo de Israel começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas e elas os levaram a adorar outros deuses. No livro de Números, capítulo 25, versículo 3, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e 24.000 homens morreram. Não devemos de maneira nenhuma tentar a Cristo e muito menos murmurar, demonstrando insatisfação, ira ou rebelião contra Deus. Paulo diz que todos que estavam no deserto andaram debaixo da mesma coluna de nuvem que os guiava durante o dia. Todos passaram pelo mesmo mar vermelho que Deus abriu. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, o maná, que Deus enviava, todos bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles e assim ficaram prostrados no deserto. Não entraram na terra prometida. Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Todas as tentações que vieram e vêm sobre vocês são humanas, mas Deus é fiel.
Ele não deixará que vocês sejam tentados acima do que podeis suportar, mas em vindo a tentação, Ele dará o escape, o livramento, para que a possais suportar. Veja que coisa magnífica. Paulo afirma que apesar das tentações que sofremos, Deus continua sendo fiel, porque é da sua natureza, faz parte dos seus atributos, das suas qualidades, ser fiel. Por isso Paulo ainda diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode abrir mão da sua essência, de quem ele é. O eu sou será para sempre o eu sou. Ele permanece fiel, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Qual o segredo então para vencer a tentação? Primeiro segredo, Paulo responde em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis à vontade os desejos da carne. Não é sair do seu corpo e caminhar como um fantasma, é espírito com E maiúsculo. Primeiro segredo para resistir às tentações é andar com o Espírito Santo. Segundo segredo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz: as armas da nossa milícia, do nosso batalhão, do nosso exército, não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo segredo para vencer as tentações, usar as armas espirituais, que o mesmo Paulo cita em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. A força do poder de Deus, a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, pois é ela que apaga todos os dardos inflamados lançados pelo maligno. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração, a vigilância e a perseverança. Terceiro segredo, o salmista pergunta para Deus no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde, observando-o conforme a tua palavra. No versículo 11 ele confessa para Deus, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no 105, ele nos afirma, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Terceiro segredo para vencer as tentações, conhecer a palavra de Deus. Guardá-la muito bem protegida dentro do coração, 24 horas por dia. E quando a tentação surgir em seu caminho, observar qual é a oferta do tentador, e à luz da palavra de Deus, analisar o que Deus diz sobre isso. Quarto segredo para vencer a tentação, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Cristo é nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, uma vez que ele também foi tentado em tudo e não pecou. E no versículo 16 nos orienta, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno nesse versículo é a hora em que somos tentados, no momento da nossa fraqueza. Quarto segredo para vencer a tentação é entrar com confiança na presença de Deus, para achar misericórdia, graça e ajuda na hora que a tentação chegar. Quinto segredo para vencer a tentação, quando Jesus estava sofrendo a angústia da aproximação da morte, ele nos deu um alerta importantíssimo para vencermos a tentação. Alerta este que muitas vezes as pessoas só se lembram da última parte. A carne é fraca, mas precisamos nos lembrar do alerta todo. Existe um segredo para vencer a tentação, mesmo a carne sendo fraca. Quinto segredo para vencer a tentação, vigiar e orar para não entrar em tentação. Quando estamos vigilantes, nós estamos atentos e não entramos em barco furado, não entramos numa fria, não caímos no laço. Cada laço que o inimigo lança, a sua resposta é, nesta eu não caio. Vigilância, como diz o ditado, o golpe está aí, cai quem quer. O inimigo lança suas iscas para nos tirar da presença de Deus,
mas nós devemos nos manter vigilantes. Precisamos vencer as tentações para vencer na corrida espiritual. E esta corrida é com obstáculos. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Corra para receber o troféu, corra para vencer. Ceder à tentação é cair diante do obstáculo. Não ceda, continue correndo, superando os obstáculos com a graça de Cristo, olhando para o alvo, e o alvo é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia Sagrada nos garante em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, não há razão para nos entregarmos às tentações, tentando satisfazer qualquer necessidade. Confiemos em Deus, esperemos nele e o nosso sumo pastor não nos deixará faltar nada. Muitas vezes, o inimigo nos tenta quando estamos sozinhos. Toda presa torna-se mais vulnerável quando está longe do restante do grupo. Não se afaste da comunhão das pessoas que te levam para mais perto de Deus. Não se afaste do rebanho. Se esforce para estar unido ao grupo, ainda que haja diferenças de opinião. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai de quem está sozinho quando cai. Se precisar de ajuda, não há ninguém para ajudá-lo. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Vamos continuar juntos, aprendendo e vivendo a palavra de Deus, porque é maravilhoso, muito bom e gratificante viver em união. Juntos somos mais fortes. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.